Olá, pessoal, bom dia, uma ótima sexta-feira a todos. É uma alegria estar aqui com vocês todas as sextas-feiras para respondermos dúvidas e conversarmos um pouco sobre o direito de família e das sucessões. Se você tem algum questionamento, está passando por algum problema que envolva o direito de família, um divórcio, dissolução de uma união estável, questão envolvendo guarda, alimentos, preencha o formulário abaixo, deixe sua dúvida, que eu estarei com vocês aqui na próxima sexta-feira, nesse mesmo horário, para conversarmos aí mais um pouquinho. Não esqueça também de deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal para continuar acompanhando esse conteúdo tão relevante para a nossa vida. Hoje nós vamos responder 3 perguntas que nos foram enviadas pelos nossos seguidores. A primeira dúvida é uma dúvida muito interessante, porque envolve uma situação que com frequência chega aqui no escritório para mim, envolvendo o motivo que conduziu qualquer um dos cônjuges ou dos companheiros a um pedido de divórcio, que é a situação envolvendo a infidelidade. Nós sabemos que com as redes sociais, né, e com a mudança mesmo da sociedade, de alguns valores, a situação referente à infidelidade, ela tem ocorrido com muita frequência. Então, aquilo que antigamente era mais difícil para a pessoa fazer ou se propor, né, a organizar encontros, né, ou enviar uma correspondência, ou mesmo marcar, né, de sair clandestinamente, as escusas, hoje se tornou mais fácil. Através das redes sociais, esse caminho para o contato com outras pessoas, ele foi encurtado. Então, dentro do que Bauman, né, chamava de sociedade líquida, nós podemos verificar que no direito de família, né, uma repercussão dessa liquidez é justamente a velocidade com as quais os relacionamentos começam e também com as quais os relacionamentos terminam, sendo uma pessoa substituída pela outra, né, com uma facilidade que a gente não percebia no passado. Então, quando um relacionamento termina por infidelidade, é sempre uma situação muito delicada, né? Porque normalmente aquele que foi traído, né, além do luto pelo divórcio, ele tem que elaborar a questão referente, né, a essa traição, a questão emocional, né, que envolve o fato da pessoa ter sido, entre aspas, né, substituída por outra, enganada, de ter sido quebrado aquele pacto que foi feito pelo casal no início do relacionamento. E aí, essa seguidora perguntou o seguinte: sou casada, fui traída pelo meu marido, quero pedir o divórcio. Tenho direito a receber uma indenização por danos morais? Ela não deu maiores detalhes acerca de como foi essa traição. Ela não especificou, ela não detalhou no questionamento como se deu esse ato de infidelidade do marido. E aí é aquela questão que se coloca, né? Essa infidelidade, essa traição me trouxe muito sofrimento, me trouxe angústia, às vezes uma depressão, né? A pessoa fica ali perdida, sem rumo, e se sente, muitas vezes, legitimada, né, no direito de ser indenizada por aquela situação que passou. Afinal de contas, a pessoa se questiona: foi quebrado um compromisso. Se o contrato se o casamento é um contrato, foi quebrada uma cláusula do contrato, que seria a fidelidade. E a quebra dessa cláusula, desse dever conjugal, que é a fidelidade, seria capaz de ensejar um pedido de indenização por danos morais e o acolhimento desse pedido? Situação bem complexa, que mescla a análise do direito de família em cotejo com a responsabilidade civil. E nós sabemos que hoje a responsabilidade civil
extrapatrimonial, também chamada, né, de dano moral, a indenização por dano moral, ela é uma realidade na nossa sociedade, né, principalmente a partir da Constituição de 1988, que garante esse direito à indenização, né, tanto por danos materiais quanto por danos morais. Bem como, né, o nosso Código Civil também contempla a possibilidade, né, do pleito dessa indenização, todavia, condiciona o pedido de indenização à comprovação de alguns requisitos, tá, que são chamados pressupostos da responsabilidade civil, que, de forma bem resumida, né, são uma conduta contrária ao direito, né, ou seja, a prática de uma conduta contrária ao direito que gere um dano a alguém e que exista um nexo causal, ou seja, um liame entre essa conduta praticada e o dano provocado a outra pessoa. Então, presentes esses pressupostos, a gente pode cogitar, né, a existência da responsabilidade civil. Todavia, em se tratando do direito de família, existe um olhar diferenciado quando da aplicação dessas regras da responsabilidade civil. E dentro desse contexto, se entende o seguinte, que hoje o dano moral na verdade, uma violação a um direito da personalidade. Então, o dano moral não é, como se acreditou em um determinado momento, a dor, o sofrimento, a humilhação, a angústia, a vergonha. Não. Esses sentimentos, na verdade, eles não podem, por si só, serem considerados suficientes para que a pessoa receba uma indenização por dano moral. Em verdade, essa indenização vai existir quando houver a violação de um direito da personalidade, com sofrimento ou sem sofrimento. Houve a violação a um direito da personalidade, surge para a pessoa prejudicada o direito a pleitear uma indenização por danos morais. Lembrando que, em se tratando de infidelidade, o que a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem é que só haverá direito à indenização, só haverá caracterização da responsabilidade civil quando, pelo ato de infidelidade, houver a violação de um direito da personalidade. Quando, atrelado ao ato de infidelidade, um direito da personalidade do outro cônjuge, do outro companheiro, vier a ser ofendido. Como, por exemplo, através de uma exposição nas redes sociais, ou quando a pessoa se apresenta publicamente, ela é casada e se apresenta publicamente com o amante, né? E isso vem a gerar uma exposição, um constrangimento mesmo, né? A violação a essa imagem, à honra daquele que foi traído. Então, eu vou resumir para vocês para tentar facilitar a compreensão. Existirá o direito à indenização por danos morais em caso de infidelidade, quando for possível comprovar que, ao praticar a infidelidade, o cônjuge que traiu o cônjuge infiel violou um direito da personalidade do outro cônjuge. Então, quando existe uma traição que foi feita ali de forma clandestina, às escusas, sem exposição, o entendimento é de que essa infidelidade por si só não seria apta a gerar o direito à indenização por danos morais. Um caso que aconteceu aqui em Minas Gerais, foi julgado pelo Tribunal de Justiça, foi uma situação envolvendo uma traição que foi descoberta pela esposa através do computador que era utilizado pela família. Não era um notebook, não houve violação de senha de privacidade. O computador estava ali à disposição de toda a família, sem senha de acesso, e quando essa esposa entrou no computador, o Messenger estava aberto, um aplicativo de conversas, e naquelas conversas ela descobriu que o marido a traía com outra mulher, e no teor dessas conversas, o marido
criticava muito e tecia diversos comentários pejorativos acerca dessa esposa, inclusive sobre a forma física dela e sobre a performance sexual dela. Então, dentro desse contexto, foi considerada, né, a presença dessa violação ao direito da personalidade dessa mulher, e ela conseguiu o direito, né, ela conseguiu a tutela ao seu direito e a fixação da indenização por danos morais. Então, respondendo a pergunta, haverá direito à indenização em caso de infidelidade? Tem o direito? A gente precisa saber quais foram as circunstâncias da prática desse ato de infidelidade e se elas foram suficientes à caracterização de uma violação a um direito da personalidade, né, de sua titularidade. Tá bom? Então, gente, não deixem de curtir o vídeo, de compartilhar com alguém que esteja passando por essa mesma situação e que possa, né, de alguma forma, ser uma fonte de conhecimento e de ajuda. Então, compartilhe com seus amigos, nas redes sociais, me sigam lá também nas redes sociais, é professora Andressa Rios, lá tem os contatos também do escritório, para uma consulta, né, mais aprofundada, se houver interesse, né, de um esclarecimento mais específico e de uma análise, né, de todas as particularidades do seu problema, faça contato conosco, será um prazer poder te atender. Um abraço e obrigada. Vamos agora para a segunda pergunta que nós recebemos aqui dos nossos seguidores, né? Uma seguidora também. O questionamento dela, pessoal, foi o seguinte: a guarda compartilhada importa em duas residências para o meu filho?